todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre HTML, CSS e JavaScript. Bem, na aula passada a gente falou sobre Promise. E nessa aula, gente, a gente vai falar sobre async e await, tá? Então vejam só que a gente precisa de uma aula para completar a outra, tá? O callback, para a gente poder aprender Promise para a gente poder aprender ao 5 e ao 8, tá? Mas bora lá. Eu já criei aqui, já deixei aqui pronto, tá, gente? Ó, dentro da pasta JavaScript, eu já criei aqui a nossa pasta A5 a 8. Dentro dela, eu criei o arquivo index.html. Eu trouxe a estrutura básica de uma página web. Lembrando, gente, que para trazer a estrutura básica de uma página web, basta apertar shift, ponto de afirmação, e ele traz a estrutura básica de uma página web. Eu não vou trazer porque eu já trouxe, tá? Eu mudei somente aqui, gente. Aqui eu coloquei português do Brasil, tá? Ele estava em inglês, porque português do Brasil. Se eu tiver um leitor de tela, ele vai entender que a minha página está em português do Brasil. Eu mudei o título para a aula de hoje, que a aula de hoje é sobre o quê? A5 e await, tá? Bem, eu criei dentro da pasta A5 await uma pasta chamada JS, de JavaScript, e dentro dele eu criei o nosso arquivo script.js, que é o nosso arquivo que é JavaScript. Então, eu quero conectar esse arquivo, tá, à nossa página. Como é que a gente faz? A gente chama o elemento script, pega o atributo src para a gente poder passar o caminho. Então, a gente entra dentro da pasta JS e procura o arquivo JavaScript que a gente quer conectar a essa página. Feito isso, depois, a gente faz o quê? A gente vem aqui, tá? Vai estar escrito Go Live. Se você estiver utilizando a extensão Live Serve, tá? Então, tem essa extensão instalada. Basta você instalar no seu VS Code. Depois você vai apertar aqui na opção Go Live e ele vai abrir no seu navegador. Ou você pode ir na pasta que está o seu projeto, clicar duas vezes no arquivo index.html, que ele também vai abrir no seu navegador. O bom de utilizar o Live Serve é que toda mudança feita no seu código, assim que você salva, ele já aplica lá, já está carregado lá para você. Você não precisa ficar recarregando a página. Sendo salvo, sendo utilizado, você abrindo pelo arquivo lá na pasta que você abriu, você toda vez que fizer uma mudança, você vai ter que estar recarregando, tá? Bem, feito isso, eu abri ele aqui e apertei o F12 e abri aqui o nosso console. Por que a gente vai trabalhar com JavaScript? Então, a gente precisa do console aqui para a gente poder ver as coisas funcionando. Bem, o que eu vou fazer? Prontinho, vamos colocar assim. Bora lá, né? Vamos falar sobre a aula de hoje. A gente falou ontem, gente, sobre Promise. Então, a gente viu sobre Promise e hoje a gente vai falar sobre async e await. No async, gente, a gente vai definir, tá? Uma função, tá? A gente utiliza o async e aí, na frente, a gente vai definir, tá? Uma função e ela vai retornar automaticamente uma Promise. Bem, já quando a gente utiliza o await ele tem que utilizar gente dentro de uma função async, tá? Porque eles são um casalzinho, você não pode separar eles, ambos têm que estar junto. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer que a função, ela fica ali esperando, tá? A resolução de uma promessa antes de continuar. Tá, bora lá. Vamos primeiro, deixa eu ver aqui um golinho de água. Então, bora lá. Fazer um exemplo de ontem, tá? Estamos na aula de ontem, viu que a gente falou sobre, a gente criou uma função que eu chamei buscar dados, tá? Vamos lá. Não espero receber nenhum tipo de parâmetro e eu vou retornar. Eu falei o quê? Que essa função, ela retorna algo. O que ela retorna? Ela retorna o objeto, então, new, objeto o quê? Da Promise, tá? Bem, o que eu falei? Eu falei que eu quero chamar quem? A função resolve. Não foi isso? O que eu vou fazer? Olha, primeiro eu vou simular a espera, tá? Bora lá. O que eu estou fazendo? Tá? Eu estou criando uma função que vai retornar uma promessa, só que a gente está simulando o quê? Uma operação síncrona. E para isso a gente vai utilizar o quem? O set timeout, tá? Vou chamar aqui uma função anônima. Vou colocar aqui que ele tem que esperar 1 segundo. Assim que ele esperar 1 segundo, após 1 segundo, eu vou
fazer o quê? A gente vai estar resolvendo a promessa, tá? Então, após um segundo, a gente resolve ali a promessa com o objeto de dados. Foi isso que a gente fez na aula passada? Então, resolve com o quê? Com o objeto. Com o objeto. Com o objeto. Que a gente vai ter a chave ID, valendo 1, e a chave nome, valendo Jess, tá? Porque a gente tem um objeto. Muito simples. Então, novamente, eu estou criando ali uma função que ele vai retornar o quê? O objeto de uma promessa. E aí a gente vai simular o quê? A gente vai simular uma operação o quê? Síncrona, tá? Então a gente vai precisar o quê? Set time out. Após um segundo, tá? A gente vai estar resolvendo promessa com um objeto de dados. Então a gente vai retornar esses dados aqui. Bem, como é que a gente fez na aula passada, tá? A gente chama a função, não é isso? A gente chama a função buscar dados e a gente utiliza quem? Tem, tá bom? Não é isso que a gente fez? A gente chamamos a função e a gente está tratando, né, o resultado usando quem? O tem. Então, quem eu espero receber caso dê sucesso? Os dados. Não é? Os dados. Ó, ele vai me... Se isso aqui der sucesso, se isso aqui der certo, ele vai me retornar o resolve, a função resolve. E a função resolve está vindo trazendo quem? Os dados. Vou pegar esses dados dentro da variável os dados. Tá? Então, deu sucesso, pego a informação. Peguei a informação, posso fazer o que eu quiser com ela. Console.log, vou imprimir quem? Os dados. Dados. Simples assim, tá? Então, eu estou chamando ali a função e a gente está tratando, tá? O resultado usando o then. E se a promisse, tá? Ela for resolvida com sucesso, a gente vai mostrar os dados do console. Caso, né? Se a promisse ela for rejeitada, a gente vai mostrar o que? O erro do console, tá? Então, cat. Vou pegar agora o erro. E aí eu posso também fazer o que eu quiser com esse erro. O que eu vou fazer? Aqui eu mostrei os dados, que eu vou mostrar o erro. Então, a gente vê que ele trouxe quem? Os dados. Então, funcionou. Então, o que a gente fez realmente para funcionar, né? Então, espera um segundo, e depois de um segundo, ele chama aqui o resolve, trazendo que os dados. Eu chamei a função, foi bem sucedido? Foi bem sucedido. Pego quem? Pega a informação que ele trouxe. Ele me trouxe quem? Informações, os dados. E aí eu faço o que eu quiser com ele. Que foi o quê? Foi imprimir no console. Bem, como é que eu faço isso utilizando o aciclo e o await, tá? Então, bora lá. Eu vou utilizar aqui a palavrinha-chave chamada acyclic. Por quê? Porque eu falei que o acyclic, ele define que uma função retornará automaticamente uma promessa. E eu preciso definir quem? Que a função vai me retornar algo. Então, eu estou dizendo, olha, eu estou declarando, tá? Que essa função, ele é uma função acíclica, usando quem? Cíclica. E aí eu posso dar um nome que eu quiser para ela. Vou chamar mostrar dados. O que eu quero fazer, gente? Eu quero mostrar uma outra maneira de fazer isso aqui, tá? Uma maneira mais elegante. Vamos colocar assim? Uma maneira mais elegante, uma maneira que vai ficar mais intuitivo, vai ficar mais claro, vai ficar mais limpo o código, entendeu? É mais funcional, tá? Não é errado. Você pode utilizar dessa maneira aqui, não tem problema nenhum, tá? Mas vamos ver aqui outra forma de fazer. Então, eu estou falando assim, olha, essa função aqui, função síncrona, tá? Porque eu estou usando quem? Síncrona. Então, eu estou declarando, eu estou definindo essa função aqui como assíncrona. E se eu estou definindo essa função como assíncrona, veja só, eu estou definindo uma função como assíncrona, então ela vai retornar automaticamente uma promessa. Então, eu estou dizendo que essa função, ela vai me retornar o que disse. Bem, se ela vai me retornar algo, esse algo pode dar errado. Então, eu tenho que estar pronto para caso tenha algum erro. Então, eu vou utilizar aqui o try,
e o cat. Presta só atenção. Veja só, dentro do try, gente, a gente coloca tudo aquilo que pode dar erro. E no cat, a gente vai lidar com esse erro, tá? Então, eu vim aqui e falo para ele, olha, veja só, vou criar uma constante, tá? E eu vou chamar ela de dados. Veja só, gente, é a mesma coisa. Vou usar o den, tá? Eu estou criando uma função, que é uma função assíncrona, e eu estou dando um nome para ela. E eu estou falando o quê? Eu estou criando uma constante chamada dados. Para quê? Para mim poder receber os dados, as informações que vai vir lá da minha promessa, tá? O que eu vou agora fazer? Eu falei que o assíncrono e o await, eles são um casal, né? A gente não pode separar ele, que dentro de uma função assíncrona, a gente utiliza quem? O await. Então, eu vou chegar para ele e vou falar assim, ó, await, pausa a execução, tá? Até que a promessa seja resolvida. Onde está a promessa? Dentro da função buscar dados. Então, eu falei para ele aqui, ó, await, você vai pausar, você vai ficar aqui esperando até que essa promessa seja resolvida. Quando ela resolver e ela retornar algo para mim, lembrando que o await ele pode pegar tanto o resolve como o reject uma promessa, tá? Tanto a execução que foi feita com sucesso como erro, né? Algo que deu errado. Pegue, tá? Lembrando, se der erro, vai cair no cat, tá? A gente vai parar lá no cat. Se der sucesso, vai dar sucesso que a gente fez para dar certo, tá, gente? Bem, ele vai colocar dentro da constante de dados os dados que veio do resolvo. Então, o que eu estou falando aqui, ó, await, pausa a execução até que a promessa seja resolvida. Depois que ela for resolvida, pegue esse objeto, pega as informações que foram enviadas e coloca dentro da constante dados. E agora eu posso fazer o que eu quiser com ela, que é o que? Imprimir. Então, eu vou pegar aqui, console.log, dados, dados. Bem, deu erro. O que eu faço? Imprimo esse erro, tá? Opa, deixa eu pegar daqui. Agora basta fazer o quê? Chamar a função. Mostrar dados, tá? Então, a gente vai estar chamando uma função o quê? Assíncrona. Então, bora lá. Só. Deu certo. Então, essa maneira funciona e essa maneira também funciona. Já qual é a diferença dessa e dessa? Porque essa está muito mais organizada, muito mais fácil a leitura, compreensão do que essa. Embora, lógico, a gente sabe que isso aqui nós estamos chamando uma função que está retornando o quê? Uma promessa, um objeto de uma promessa. Se tudo der certo, ele vai cair aqui. Se algo der errado, ele vai cair aqui. A gente consegue compreender porque a gente estudou, tá? Veja só, isso daqui fica muito mais limpo e claro para a gente poder entender. A gente entende que a gente tem uma função que ela é assíncrona, tá? E se a gente tem uma função assíncrona, então ela vai retornar uma promessa, tá? Ela espera, ela vai estar aí retornando uma promessa no final das contas, tá? Então, automaticamente, ela retorna uma promessa. É. E a gente sabe, se a gente tem uma promessa, a gente pode ter o resolve, como a gente pode ter o reject. A gente pode ter algo bem sucedido, como a gente pode ter algo mal resolvido. Quer dizer que pode ocorrer algum erro. Então, se algo pode dar erro, a gente utiliza o try e o catch. Por quê? Dentro do try, a gente vai colocar aquilo que pode dar erro, tá? E dentro do catch, a gente vai dizer o que a gente quer fazer com esse erro, tá bom? Bem, então, a gente vai fazer o quê? A gente vai utilizar o wait. O wait, ele faz o que a função esperar. A gente vai falar, olha, wait. Eu vou falar assim, olha, função, você vai ter que esperar até que essa promessa que está dentro da função buscar dados seja resolvida. Quando ela resolver, seja que ela retorne lá o resolve ou ela retorne o reject, não importa, ela vai, lembrando, gente, o await, ele vai ficar esperando a solução, seja ele algo de sucesso, seja ele um erro, tá? Se for um erro, cai no catch. Se for um sucesso, atribui dentro da constante de dados e aí eu faço o que eu quiser com ele, tá bom? Bem, mas bora lá, vamos continuar.
é, como a gente deve usar o acyclic, né? Depois você pergunta. Vamos lá, gente. Toda função marcada com a acyclic, tá? Com a acyclic, ele sempre retornará uma promessa, tá bom? Mesmo, gente, olha, mesmo que a gente esteja retornando um valor simples, o JavaScript, ele vai embrulhar esse valor dentro de uma promessa automaticamente. Jéssica, eu não estou entendendo. Olha, suponho que eu tenho uma função chamada soma, tá? Somar, e eu espero receber como parâmetro dois valores, o valor de A e o valor de B, tá? E eu retorno, tá? Soma desses dois valores, A e B. Algo bem simples, é uma função simples, tá? Só que aí eu chego aqui, e veja só, eu venho aqui e eu falo que essa função, eu vou marcar ela como simples, tá bom? Eu marquei essa função aqui como assim? Eu estou dizendo o quê? Que essa função a somar, ela é uma função ciclo, tá? Se ela é uma função ciclo, ela vai retornar uma promesse. Então, no final aqui, ela retorna uma promesse. Mesmo, gente, que esse valor aqui, ele seja o quê? Um valor simples. É um valor simples, é um valor de soma de dois números, de A mais B. Porém, o JavaScript, ele vai, no fim, gente, embrulhar, tá? Esse valor dentro de uma promessa automaticamente. Então, no fim, quando eu chamar a função soma, se eu estou dizendo que ele é uma função acíclica, então eu vou chamar lá a função soma, né? Eu preciso passar como atributo aqui, né? Os dois valores, o valor de A e o valor de B. Vou colocar aqui 2 e 3. Se eu estou dizendo que essa função é uma função acíclica, automaticamente essa função vai me retornar o quê? Então eu posso utilizar aqui dentro, tá? Bem, pego que ele vai me retornar, coloco dentro da variável resultado, e aí eu posso fazer o que eu quiser com esse resultado, então eu vou imprimir no console o resultado disso aqui. Veja só, valor de 5. Só atenção, gente, essa função e essa que ambos estão chamando a função buscar dados, tá? Eles têm que esperar um segundo até que os dados sejam enviados. Olha só, no momento ele bloqueou meu código, tá? Esperando esses dados serem enviados para poder imprimir os dados. Ó, ele está esperando o dado ser enviado, está esperando aqui o dado ser enviado, mas o meu código está livre, ele não está bloqueando. Isso são funções assíncronas, tá? A gente vai ver o que são funções assíncronas e função síncrona, tá? Porém, já começa a entender, a função assíncrona, ela não está bloqueando o meu código, tá? Então, veja só, eu chamei aqui a função somar, tá? Passei aqui os dois atributos e ele me retornou já me retornou aqui o valor 5. Enquanto ele estava, os demais aqui estavam esperando o tempo aqui do set time out, dar um segundo para ele retornar os meus dados, tá bom? Então, só aí uma coisa para ficar já na cabecinha de vocês. Bem, bora lá. Então, gravamos. Eu tenho uma função, se eu declarar, se eu marcar ele como assíncrono, tá? Ele vai me retornar uma promessa, mesmo independente, mesmo, gente, se aquela função for retornar um valor simples. Ele vai pegar, tá? O JavaScript vai pegar esse valor, vai embrulhar, tá? Esse valor dentro de uma promessa automaticamente. E aí eu posso tratar ele, a função, como uma promessa. Por quê? Porque toda função que eu marcar como assíncrono, então toda função que for definida como assíncrono, ele retorna automaticamente uma promessa, porque foi isso que eu falei desde o começo, não foi? Bem, agora vai lá. O await, gente, eu falei o quê? Que o await, ele é casal, tá? Ele é o par do sync. Foi por isso que eu falei que eles são um casal. E um casal, ele não pode separar, tá? Bem, então, aqui, esse casal aqui, eles devem ficar junto. Então, eu não posso, tá? Utilizar o await, tá? Fora de uma função signo. Então, o await, gente, ele só pode ser usado dentro de uma função signo. Então, bora lá. Eu preciso ter uma função, tá? Assíncrona,
Vamos chamar de exemplo. Bom, vou criar uma constante chamada resultado. Aqui dentro, tá? Eu posso utilizar o await. Por quê? Porque o await ele pode ser usado dentro de uma função simples. Então, eu posso falar assim, olha, espere, fica aqui esperando o resultado, a resolução aqui da função somar, tá? Que é uma função assíncrona, então automaticamente ele vai retornar uma promessa que eu vou passar o valor 5 e 10. Bem, ele vai esperar o resultado, quando ele recebeu esse resultado, ele vai atribuir para dentro da variável resultado, e aí eu posso imprimir esse resultado, tá? Então a gente pode ver, se eu chamar aqui a função exemplo, ele vai ter aqui o valor 15, tá? Então, eu posso fazer isso. O que eu não posso, gente, é tentar utilizar o await fora, tá? De uma função simples, tá? Isso aí vai dar, tá? Isso aí vai dar erro de quê? De sintaxe. Porque eu não posso, tá? Então, lembre lá, o async, o await dentro dele. Então, async e o await pode estar junto. O await não pode estar separado do async, tá? Então, são aí causalzinhos. Então, sempre que a gente falar sobre a 5, a gente já fala sobre o await e a gente já tem isso na nossa mente para que a gente não cometa esse erro de tentar separar, tá? Não pode separar, não, eles não vão permitir isso. Bem, outra coisa muito importante, né, para falar, né, que a gente viu aqui, que é o try e o catch, tá? Então, o try e o catch, gente, lembrando, ele é muito importante de erro. No try, você vai colocar tudo que pode dar erro e no catch você vai o que você quer fazer com esse erro, tá? Então, bora lá. Eu posso criar aqui, tá? Uma função assíncrona. Vou chamar de buscar estados. Não espero receber nenhum parâmetro. Dentro do try é o que pode dar erro. E no catch, eu vou pegar esse erro, tá? E aí, eu posso fazer o que eu quiser com esse erro, tá? Bem, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma constante e eu vou chamar de resposta. Eu vou atribuir para dentro dele a resposta de uma API, tá? Então, eu vou utilizar aqui o wait. Vou falar, olha, espere até que a resposta da API venha. E o que eu vou fazer, gente? A aula passada não, né? Acho que já faz aí umas 2 aulas. A gente já fez um projetinho aí, menus dependentes, né? E a gente utilizou essa API aqui, que eu vou colocar aqui. Pausa o vídeo, copia aí, tá? A API. O que eu tô falando para ele? Olha, fica esperando a resposta dessa API. Ah, gente, e de dar certo, claro, tá? É uma API. A API pode ter caído, posso não conseguir acessar a API, pode acontecer alguns erros. Então, eu vou ficar esperando. O AET, gente, tá? Ele vai receber, tá? Se a premissa ela for rejeitada, o AET ele lança um erro automaticamente, tá? Então, o AET ele vai falar, opa, deu erro aqui. E aí, eu consigo utilizar, eu consigo capturar esse erro lá no CAT, tá? Se deu certo, a gente também avisa. Opa, olha aqui, ó, deu certo. Onde é que eu vou colocar aqui a resposta? Dentro da constante de resposta, tá? É basicamente assim que funciona. O await ele fica esperando. Só que ele está esperando o quê? Se a promessa ele vai ser rejeitada ou vai ser bem sucedida. Lembra, gente? Uma promessa, ele retorna o quê? O reject ou resolve. Então, se foi bem resolvido, ele vai te trazer os dados. Se foi mal resolvido, não deu certo, foi rejeitado, ele vai gritar aqui, opa, deu erro. E aí eu vou tratar esse erro aqui no cat, tá? Bem, deu certo. Né? Aí eu vou vir aqui e vou fazer o quê? Vou criar outra constante, vou chamar de estados. Por quê? Porque eu quero converter a resposta para adição, para que a gente possa trabalhar com ele. Então, eu vou falar para ele assim, olha, continua aí esperando, tá? Enquanto a resposta é convertida para adição. Converteu, atribui aí dentro da constante status. Eu posso vir agora, soli.log,
estados, vou pegar aqui o objeto, né, que recebemos, e aqui vai ser o erro. Console.log, console.erro, vamos utilizar o erro. Também temos essa opção, falha ao buscar os estados. Erro. Bora lá, gente. Se der erro, tá? Vamos lá, vou cometer um erro aqui porque eu quero, tá? Só que eu tenho que chamar a função, né? Também, né? Senão não vai resolver nada se eu não chamar ele. Buscar status. Olha, ele já disse aqui, ó, que teve o quê? Um erro. No name. Not resolve. Quer dizer que não foi bem resolvido isso aqui. Fale a buscar os estados. É o que, coisa aqui. Ele já pegou e falou aqui, ó. Fale no feed buscar estados, tá? Então, não conseguimos buscar essa API. Por quê? Porque tá errado a API. Então, bora lá, vamos colocar a API do jeito que é. Peraí. Pronto. Agora, por exemplo, aqui, ele buscou aqui, ele trouxe, tá? Então, a gente tem aqui já o objeto, tendo que todas as informações aí da API. O que a gente pode fazer, se a gente tem um objeto, né, uma lista, a gente tem o quê? Um iterável. E a gente pode iterar sobre eles. Então, ele está dentro de onde? Dentro da constante estados. Então, a gente pega aqui estados e a gente faz o quê? Um for nele. Então, para cada estado, tá? Dentro da minha lista, dentro do meu objeto estados, eu vou fazer alguma coisa. O que eu quero fazer? Eu quero imprimir no console, só que agora eu quero imprimir no console o estado contendo quem. Lembrando, gente, eu pego aqui ó, dentro da variável estado, tá? Para cada elemento dentro do meu estado, dentro da minha lista de estados, eu vou pegar o estado e eu quero acessar. Aí eu posso ver aqui, eu posso acessar a sigla, o ID, o nome, vou acessar o nome, tá? Ponto nome. E aí, veja só, tenho aqui todos os estados brasileiros, tá? Então, é dessa maneira que a gente trabalha. Espero que vocês tenham gostado, né? Tenham visto aí a diferença, visto como é que funciona, né? Que agora vocês consigam se sentir mais à vontade, né? Com as Promise, utilizando aí o async e o await, tá? É, também a gente ainda vai, tá? Continuando falando, tá? Mas ainda mais, temos mais coisas para aprender, né? A gente tem que falar sobre o fit, tá? Para que a gente possa entender como é que funciona, tá? Lembrando que o fit a gente vai estar fazendo aí uma requisição, seja ele um get, um post, um put, um delete, enfim, tá? E a gente precisa entender, né? Como isso aqui, como funciona isso, né? E a gente ainda não sabe. É, então, eu sei, né, por exemplo, né, o aluno falou para mim, eu assisti a aula lá, né, do Minus Dependente, porém eu fiquei com dúvidas, né, e realmente tinha que realmente ficar com dúvida, por quê? Porque a gente não aprendeu, né, embora eu tentei naquele projeto, gente, veja só, naquele projeto eu não utilizo a Secret, naquele projeto eu não estou, gente, fazendo tratamento de erro, naquele projeto, eu estou fazendo de uma maneira bem simples, porém deixando, né, de uma maneira que funcional, né, óbvio, né, eu trouxe o projeto de uma maneira que o aluno ele conseguisse compreender como que cria menus dependentes, que entendesse, né, que não é legal, né, a gente criar isso aqui na mão, tá, que os estados, né,
Quando algo tem que vir, gente, venha de um banco de dados, tá? Dados, eles têm que vir de lugares seguros. Então, ou ele venha do banco de dados, ou ele vem de uma API, tá? Então, os estados brasileiros, embora que a gente possa saber todos os estados brasileiros, não é legal que a gente faça à mão, tá? Existe alguém responsável por isso, para fazer os levantamentos desses dados e garantir que esses dados eles sejam registrados. Quem faz isso é o IBGE. Então, ele faz o levantamento dos estados, das cidades, dos municípios, né? Enfim, da população e entre demais coisas. Então, se existe uma API para isso, a gente vai utilizar essa API, tá? Então, eu quis trazer isso. Só que a gente ainda não tinha falado sobre promissa, a gente ainda não tinha falado sobre a Secret, o OH, a gente ainda não falou sobre feature. Então, me vi assim, numa situação um pouco complicada, né? Porque eu sabia que não eu tinha ainda ensinado vocês. Tinha, né? Eu falei para o aluno que eu ia fazer o projeto, né? Ensinando para ele como é que fazia. Então, eu tentei trazer de uma maneira simples, né? De uma maneira, né, que não ficasse muito robusto o projeto, de uma maneira que ficasse intuitivo, né, que o aluno ele pudesse entender, se ele estivesse precisando, ele conseguiria estar ali fazendo o projeto dele. Mas agora eu já me sinto um pouco mais aliviada, porque agora eu já falei sobre Promise, eu já falei sobre a Sigma, Wait. Eu vejo que agora quem pegar aquele projeto vai falar, poxa, olha, a gente poderia estar usando aqui uma Sigma, uma Wait, um Try, um Catch. Sim, poderíamos, tá? Poderíamos estar melhorando ali, poderíamos estar pronto para receber um erro, né? Se o API der erro ali, né? O que a gente faz com aquilo, né? Então é coisa para se pensar. E é isso que é programação. A gente está prestes e pronto, gente, a lidar com erros. Por quê? Porque pode dar erro, né? Nem tudo vai dar certo, tá? Nem tudo vai funcionar 100% o tempo todo. Algum momento algo vai disparar um erro. E é quando esse erro disparar, a gente está pronto para receber esse erro, a gente vai lidar com esse erro. O que a gente vai fazer com esse erro, tá? Então, dentro do try, aquilo que pode dar erro. Dentro do catch, a gente vai resolver os erros, né? O que a gente vai fazer com o erro que foi dado, tá? Enfim, espero que vocês tenham aqui entendido. Muito obrigada, até mais e tchau, tchau!